Saudação de paz a todos, queridos. Esse quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos. Estamos aqui para transmitir mais uma mensagem para o seu coração com o seguinte tema: Jesus Cristo, o tesouro do apóstolo Paulo. Falamos no vídeo anterior sobre alguns aspectos com relação ao encontro que Saulo teve com o Senhor Jesus a caminho de Damasco e transformou a sua vida assim em um homem que até o seu nome foi mudado, né? De Saulo passou a se chamar Paulo, conhecido como o apóstolo Paulo, né? Então vamos lá, Jesus Cristo, o tesouro do apóstolo Paulo. O texto ou versículo da Bíblia que nós vamos usar hoje se encontra na epístola ou na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo de número 10. 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo de número 10. Como entristecido, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto? Está deixando-se transmitir para a igreja de Corinto e para a igreja atual. Que após o seu encontro com o Senhor Jesus, a vida dele, o curso da vida dele, mudou-se completamente. Como já dizia no vídeo anterior, o homem que era perseguidor, o homem que maltratava os servos do Senhor Jesus Cristo, o religioso Paulo, né, o zeloso da lei, segundo o farisaísmo, agora ele vai ter um encontro com Jesus e esse encontro vai mudar a vida dele de uma forma poderosa, sobrenatural, sobre-humana. E meditando um pouco sobre esse encontro do apóstolo Paulo com Jesus e analisando a minha vida e a vida do contexto do cristianismo em que nós professamos, o cristianismo atual, olhando para este encontro e olhando para as nossas vidas, nós vamos ver que precisamos de termos um encontro como esse. Um encontro que vai mudar a nossa vida de forma radical, esplendorosa e gloriosa. Mas a pessoa certa que nós devemos nos encontrar com ela é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, quando vai escrever essa carta aos Coríntios, ele vai deixar algo muito revelador para nós. Isso vai basear-se no encontro que ele teve com Jesus. O encontro que ele teve com Jesus foi tão sublime, tão sobre-humano, que foge da órbita racional de alguns estudiosos, de alguns teólogos, de alguns que se dizem intelectuais. Esse encontro, Paulo que exercia, né, uma posição de muita importância no farisaísmo, agora ele vai mudar o seu conceito com relação a Deus depois do encontro que ele teve com Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22 e versículo de número 3, Paulo vai dizer quem ele era. Ele vai dizer que ele era da cidade de Tarso, nascido na cidade de Tarso, Tarso da Cilícia, criado aos pés de um homem chamado Gamaliel, um homem considerado como um doutor, um homem de uma mente sublime, brilhante. Paulo foi criado aos pés desse homem. Paulo foi doutrinado em todo o regime da lei e conhecimento que Paulo tinha, foi ao lado do doutor Gamaliel, ou aos pés do doutor Gamaliel. Mas Paulo, quando tem esse encontro com Jesus verdadeiro, esse encontro com Jesus vai mudar todo o intelecto, todo o conhecimento de Paulo, acrescentando somente, voltando assim, somente para o conhecimento sublime do Senhor Jesus Cristo. Como nós lemos no vídeo anterior que está lá em Filipenses, capítulo de número 3, versículo 7, versículo de número 8. Então, esse encontro que Paulo teve com Jesus, Paulo adquiriu um conhecimento não humano. Paulo agora vai adquirir um conhecimento vindo da parte de Jesus, da parte do mestre dos mestres, da parte do Senhor dos senhores, da parte do Rabi, ou do Raboni, que Nicodemos reconheceu ele como um mestre, um homem vindo da parte de Deus. Paulo vai agora sair do conhecimento que ele teve aos pés de Gamaliel, agora ele vai adquirir um conhecimento aos pés do Senhor Jesus, o mestre por excelência. E é isso que nós precisamos entender, que muitos de nós limitamos o nosso conhecimento aos pés de homens, né, falidos, homens pecadores. Muitos têm o prazer de dizer: eu fui criado aos pés de fulano de tal, fui instruído e mentoreado por fulano de tal. Não, tudo bem, tranquilo, é bom. Homens de princípios, homens de caráter, homens de Deus, não estou aqui desabonando esses homens. Mas a melhor forma de se adquirir conhecimento, a melhor forma de crescer em conhecimento é aos pés do mestre por excelência. Foi ele que disse: aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, né? Então Jesus, ele está chamando nós para aprender com ele, né? Aos pés dele, o conhecimento mais sublime, por excelência, que vem da parte do céu, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando olha aqui para a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que esse encontro que ele teve com Jesus mudou mesmo, de forma radical. Ele vai dizer aqui, ó, como entristecido, mas sempre alegre. Ou seja, Paulo tinha perdido a posição que ele exercia no farisaísmo, na corte hebreia, na corte judaica, né? Após o encontro com Jesus, ele vai abandonar tudo aquilo que ele havia alcançado, conquistado. Por exemplo, conhecimento aos pés de Gamaliel. Paulo, a partir do encontro, esse conhecimento, não é que o conhecimento que ele adquiriu com Gamaliel foi inválido, não. É que só acrescentou, incrementou para trazer Paulo a um conhecimento mais sublime a respeito do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a Bíblia, Paulo vai dizer que ele foi circuncidado ao 8º dia, que Paulo era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Então Paulo está dizendo que ele era um homem, segundo a ótica judaica, um homem considerado, porque os judeus davam muita valia, muita ênfase, né? Muita importância para alguém que era hebreu, alguém criado aos pés de Gamaliel, alguém dotado de conhecimento da lei, né? Alguém que exercia uma posição dentro de uma das instituições religiosas mais respeitada, mais considerada da época, que era a religião dos fariseus, ou o farisaísmo, né? A religião farisaica. E para eles aquilo ali era uma honra, era uma glória, né? Participar, ser membro dessa religião, e principalmente Paulo, né? Que adquiriu conhecimento de forma poderosa, esplendorosa. Ele exercia uma posição ali de entrada, de livre acesso nas cortes mais sublimes, né, dos judeus. E Paulo era um homem que tinha acesso tanto aos judeus, à corte judaica, né, como à corte romana. Paulo não era um homem qualquer. Só que quando ele tem um encontro com Jesus, ele vai dizer lá em Filipenses 3:7-8, que ele considerou tudo aquilo como esterco, como lixo, como nada. Tudo aquilo, o nascimento, toda a cultura judaica, todo o conhecimento aos pés dos homens, toda intelectualidade adquirido pelos grandes homens, as mentes da época dos fariseus, para ele foi considerado como esterco. Por quê? Porque ele conheceu a Jesus, ele conheceu a sabedoria encarnada por excelência. Paulo teve um encontro com o verbo, com a sabedoria de Deus viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer a carta aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, que ele nada propôs a saber a igreja de Corinto a não ser Cristo, porque os judeus queriam sinal e o grego sabedoria. E Paulo vai dizer, eu nada propus a saber entre vós a não ser isso, Cristo, a este crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo está dizendo, Jesus ele é o poder expresso, manifesto de Deus e a sabedoria manifestada, encarnada, soberana da parte de Deus. Paulo teve um encontro com a sabedoria por excelência. Então tudo aquilo que ele tinha alcançado na sua cultura, para ele a partir daquele momento não tinha muita importância, não tinha mais muita validação, porque ele encontrou ao Senhor Jesus. E nós estamos vivendo um cristianismo assim. Pessoas que dão muita ênfase ao tradicionalismo religioso, a cultura tradicional religiosa, e não tendo assim um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ficam presas a esses costumes religiosos e, me perdoe por pronunciar dessa forma, perdendo a salvação muitas das vezes, estando fora do reino de Deus, por não encontrar o Senhor Jesus. Por quê? Porque eles estão presos dentro de um reduto religioso, dentro de um sistema eclesiástico, como o apóstolo Paulo estava, cego dentro de um contexto religioso. E não conhecendo ao Senhor Jesus. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele vai ver que havia algo mais sublime, algo mais prazeroso, algo mais grandioso. E quando Paulo perde tudo isso, quando ele abre mão de toda essa posição, de todo esse aparato de ostentação, quando ele abre mão disso, Paulo ele vai dizer aos Coríntios essa revelação a nós, que ele vivia como entristecido, mas sempre alegre. A ótica de vida de Paulo é uma ótica diferente de que muitos olham. Paulo, as pessoas olhavam para ele açoitado, aprisionado, sofrendo naufrágio. As pessoas consideravam Paulo como escória da sociedade. E eles olhavam para Paulo como um homem triste. Mas Paulo vai dizer, eles olham para mim como que eu vivo entristecido, mas eles estão enganados.
Eu vivo sempre alegre. Por quê? Porque ele vai escrever aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A alegria de Paulo não era a posição que ele estava. A alegria de Paulo não era a posição que ele exercia no meio dos fariseus. A alegria de Paulo agora era a sua vida no Senhor Jesus. Jesus era a alegria de Paulo. Paulo fez de Jesus o fator principal da sua felicidade, o carro-chefe da sua alegria. Quem sabe muitos olhavam para Paulo, até as pessoas na época atual, se Paulo vivesse nesta era atual, iriam olhar para Paulo e dizer: olha esse aí, apanhando, açoitado, a vida dele é uma vida de miséria, principalmente para a teologia da prosperidade, para esses pregadores que estão pregando aí um evangelho deturpado, né? Iam olhar para Paulo e falar assim: não está fora da direção de Deus, porque ele não tem uma BMW, ele não tem um Land Rover, né? Ele não tem um Corolla, ele não tem um SW4, né? Um Porsche, né? Como muitos pastores estão ostentando aí, né? Iriam olhar para Paulo e dizer que Paulo era um homem amaldiçoado, né? Mas Paulo, ele vivia fora da ótica limitada da religião, fora da ótica limitada, humanista daquela época. O povo olhava para ele e dizia: esse homem é infeliz. Não, muito pelo contrário. Paulo está dizendo: eu vivo neste mundo como entristecido, mas sempre alegre. Por quê? Porque ele encontrou a alegria por excelência. Você, meu irmão, que está aí numa igreja, frequentando um culto, uma religião, alguma ordenança eclesiástica, e você é uma pessoa triste até mesmo dentro da religião, e você só é alegre muitas das vezes com coisas materiais que consistem nessa terra, mas logo você se entristece porque as coisas materiais não podem suprir aquilo que somente Cristo pode suprir. Paulo era alegre não porque tinha uma casa boa, um carro bom, uma vida financeira boa, não, ele era feliz e alegre porque ele se encontrou com a alegria por excelência. É isso que eu quero chamar você para a mensagem cristocêntrica, que Jesus era o tesouro da vida de Paulo. Você e eu, nós precisamos ter esse encontro, fazer de Jesus a nossa alegria por excelência. O diabo não queria que você acordasse nesse dia de hoje, mas você acordou porque Deus está dando mais uma oportunidade para você se encontrar com Jesus, para você viver com Jesus, para você estar com o Senhor Jesus, para você desfrutar do Senhor Jesus, fazer dele a sua alegria soberana, gloriosa para a sua vida. E olha o que ele vai dizer: mas sempre alegres como pobre, mas enriquecendo a muitos. Quando as pessoas olhavam para Paulo e viam que ele caiu de posição, ele saiu daquela posição que ele tinha, e vão dizer: este homem, ele vive como pobre, ele está fabricando tendas agora. A profissão de Paulo era fabricar tenda, né? Ele vai ali com Priscila ali e Áquila, eles vão ali para Corinto ali, e ele vai exercer a função de fabricar tenda. As pessoas nos nossos dias atuais, principalmente pastores aí de grandes denominações, olharia para Paulo e falaria: esse caiu, está desviado, caiu da posição, está fora do projeto de Deus, está fora. Paulo, eu vivo neste mundo como pobre, mas enriquecendo a muitos. Como é que Paulo enriquecia as pessoas, sendo que ele não tinha nada financeiramente? Ele se tornou um homem peregrino, forasteiro, um andarilho, um nômade. Como é que Paulo enriquecia? Paulo enriquecia as pessoas pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo propagava o evangelho enriquecedor, que não visava o estereótipo, a vida humana, a vida limitada a coisas, que tem pessoas que precisam de coisas para serem alegres, que precisam de coisas para ser felizes. Paulo não, eu estou enriquecendo as pessoas, levando Cristo a ela, trazendo a elas a riqueza por excelência, inserindo Cristo na vida dela. É assim que eu estou enriquecendo as pessoas, falando de Cristo, o dono do ouro e o dono da prata, aquele que mora em uma cidade santa, em um reino inabalável, soberano, glorioso. Eu estou anunciando a riqueza por excelência às pessoas. Eles estavam enriquecendo as pessoas pregando Cristo. É agora que eu vou chamar a atenção de você, pregador, de você, ensinador, de você, pastor, que vai ouvir este vídeo, que vai ver. Você só tem um objetivo nessa terra: enriquecer as pessoas, pregando Jesus para elas. Uma certa feita, um clérigo da igreja católica, dizendo para um pregador, não me lembro agora se foi Dom Crisóstomo, ou foi Santo Agostinho, ou São Tomás de Aquino, disse assim: a igreja não pode mais dizer que ela não tem ouro nem tem prata. A igreja agora está abastada de ouro e está abastada de prata. A igreja hoje é rica financeiramente. Um dos pregadores olhou para ele, bem possível que seja Dom Crisóstomo, olhou para ele, considerado como garganta de ouro na história da igreja, olhou para ele e disse assim: nós temos o ouro e nós temos a prata, mas nós não temos, em nome de Jesus, levanta
levanta e anda. O que John Crisóstomo estava querendo dizer? Nós temos todo o aparato que nós precisávamos para erguer um templo monumental, né? Esplendoroso, mas falta Jesus nas nossas reuniões solenes, falta Jesus nas nossas adorações, falta Jesus nos nossos cultos. Aleluia! É o que está acontecendo. A igreja hoje, eclesiástica, está rica, em ouro, prata, mas a presença de Jesus está escassa nas reuniões solenes que estão realizando, né? Então Paulo vivia no mundo como nada tendo, mas possuindo tudo. Quem tem Jesus, meu irmão, tem tudo, tem a riqueza por excelência. E ele vai dizer que como nada tendo, mas possuindo tudo. Como é que é? Como é que você vive num mundo que aparenta, porque o mundo que nós vivemos, o que manda é a aparência estereótipa, né? Você só mostra um cristianismo verdadeiro se você está sendo bem sucedido, né? Se Deus te abençoado com uma casa, com um carro bom, com uma posição nas ordenanças eclesiásticas, né? Você é um homem abençoado. Não, peraí. Paulo vivia nesse mundo como nada tendo, mas possuindo tudo. Só para você ter uma ideia, Paulo foi rejeitado pela igreja de Jerusalém, por alguns membros da igreja de Jerusalém. Ele não foi bem aceito no meio religioso, no meio dos cristãos em Jerusalém. Alguns abraçaram ele, cuidaram dele, por exemplo, Barnabé, né? E até Tiago, irmão do Senhor Jesus, que era um dos pastores da igreja de Jerusalém, trataram bem o apóstolo Paulo, mas ele foi rejeitado. Ele não foi aprovado por muitos deles. Mas Paulo vai dizer para nós que ele vivia neste mundo como nada tendo, mas possuindo tudo. As pessoas olhavam para ele e falavam, esse cara aí não tem nada, esse cara aí é um pobre de maré e está pregando o evangelho. Engano das pessoas. Paulo estava vivendo como, na ótica humana, como nada tendo, mas ele possuía tudo. Por quê? Por que ele possuía tudo? Ele possuía a presença de Jesus. Ele tinha tudo, que suplia tudo na sua vida. Ele tinha Jesus de verdade. Não é esse Jesus que estão pregando em campanha de culto de libertação, hein? Esse Jesus materialista, esse Jesus carnal, esse Jesus que está aí para satisfazer a luxúria e a vaidade de algumas pessoas. Não, Paulo tinha o Jesus que colocava dentro dele uma satisfação na própria pessoa do Senhor Jesus. Porque Paulo sabia que existe um reino que é inabalável, soberano, glorioso, rico em glória, aguardando ele. Por isso ele vai dizer aos filipenses, para mim, o viver é Cristo, ou seja, minha vida se pauta em Cristo, minha vida é satisfeita, e o morrer é ganho, porque para Paulo tanto fazia como viver como morrer, porque ele tinha Cristo como o seu tudo. É isso que a cristandade atual precisa entender, é isso que o novo convertido precisa entender, é isso que a igreja atual precisa entender. Aos olhos humanos, viver nesse mundo como nada tendo, mas possuindo tudo, que é a presença de Jesus, o Rei da Glória. Oh, aleluia! Eu quero que você entenda o que eu estou querendo transmitir ao seu coração e à sua mente. Jesus é tudo o que você precisa. Tem pessoas que estão dentro da igreja e até hoje não se encontrou com Jesus, batizou, desceu as águas, professa uma fé eclesiástica, denominacional, mas ainda não teve um encontro com Jesus de verdade. Você precisa ter um encontro com Jesus. Jesus precisa ser o seu tudo. Jesus não veio a este mundo para satisfazer as nossas paixões materialistas e carnais, as nossas avarezas e as nossas luxúrias. Jesus veio a este mundo para preencher o vazio da alma do homem, salvar o pecador, redimir o pecador, embelezar, realçar a glória na vida do pecador, dando a este homem e a esta mulher a vida eterna. Amém? Viva neste mundo a ótica humana como nada tendo, mas possuindo tudo, que é a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Saia da vida estereótipa, saia do cristianismo moderno, materialista, avarento, presunçoso, que só quer fazer você conquistar coisas materiais, e entre no verdadeiro cristianismo, na verdadeira vida com Deus, com o Senhor Jesus, e tome posse da herança eterna, da alegria eterna, da felicidade eterna. Aí você olha para esse texto, mas como é que esse homem viveu dessa maneira? Simples, porque ele viveu inteiramente para o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus, que Deus venha te abençoar grandemente, você, a sua vida e a sua família, em tudo que você colocar nas suas mãos.
Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por mais uma ministração, por mais um vídeo gravado, que o Senhor possa tocar nas mentes e no coração de cada um daqueles que vão ter acesso a esse vídeo e ser abençoado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar essas pessoas, curando enfermidades, repreendendo todo mal, repreendendo todo mal no mundo espiritual, toda influência demoníaca, toda lepra, toda impureza, Senhor, todo mal, todas as algemas, Senhor, através dessa oração seja quebrada, seja repreendida, neutralizada, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa a pessoa que está ouvindo e vendo este vídeo, que ela seja abençoada, edificada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia na presença de Deus.